Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira, bispo por consagração e vontade de Deus. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade de transmitir a todos os internautas e a todos os membros e a todos os ouvintes desta rede de computadores a palavra que temos para transmitir pela direção do Espírito Santo. Olha, eu quero falar hoje um assunto profundo, sério, que creio eu que é a âncora do cristianismo. O cristianismo tem várias âncoras, vários fundamentos, mas um dos fundamentos estabelecido por Jesus é o batismo. Batismo é uma palavra que vem do grego. Batismo quer dizer mergulho. O que é isso, missionário Daniel? Mergulho? Sim. A Bíblia fala que Jesus, ele foi mergulhado nas águas, e quem mergulhou Jesus e batizou Jesus foi o seu primo e pastor e profeta, João Batista. Tinha Jesus 29 anos e 6 meses, quando ele foi batizado por João Batista. A Bíblia nos fala em Lucas capítulo de número 3, versículo 23, que Jesus começou o seu ministério depois do batismo. Até o batismo é uma vida com Deus. Depois do batismo é outra vida espiritual com Deus. Batismo quer dizer mergulho. Nós podemos separar o antes do batismo e o depois. Eu me batizei no ano de 73, ali no Rio Verde, na cidade de Três Corações, pelo pastor, eu fui batizado pelo pastor, hoje missionário, José Roberto, homem de Deus, que ainda está entre nós, ali na cidade de Governador Valadares. E o batismo de visão antes e depois. Jesus, antes do batismo, era o carpinteiro, era o filho do seu José e da dona Maria, mas depois do batismo, ele tornou o profeta de Nazaré, da Galileia. Jesus foi batizado e depois do batismo, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. E lá no deserto, ele venceu. Mas por que ele venceu? Porque ele já tinha uma aliança pelas águas. Como homem, como Deus, ele não precisava do batismo, mas como homem, sim, para deixar para o Daniel, para você, um exemplo que nós precisamos desta divisão espiritual antes e depois. O batismo é depois de adulto, depois que sabe separar o bem e o mal. Batismo de criança é um dogma do romanismo. O batismo de criança não é bíblico. Bíblico é o batismo depois de adulto, que sabe separar o bem do mal e tomar uma decisão com Deus. Então, o batismo é uma das bases, é um dos pilares do cristianismo. Talvez você possa me perguntar: missionário Daniel, batismo salva? Ajuda nós a termos mais responsabilidade e cumprir, sim, a palavra da profecia de Jesus? Sabe o que foi que Jesus falou? E Marcos escreveu no capítulo 16 do seu evangelho, versículo 16: quem crer, olha que coisa linda, e for batizado será salvo. Foi Jesus quem falou.
E Marcos escreveu: quem crer e for batizado, crê na fé, crê em Jesus, crê na salvação, crê na Bíblia, na Santa Ceia e for batizado, será salvo. Porque o batismo representa a sepultura do velho homem, da velha natureza, e a ressurreição de uma nova criatura, que deixa de ser criatura, passa a ser filho, filha, que tem direito nas heranças celestiais. Quem crer, for batizado, será salvo. Tem pessoas que rejeitam o batismo porque quer ficar livre para pecar, para estar por todos os lugares, mas quem aceita o batismo, ele aceita a aliança, o compromisso com a Bíblia, com Jesus, com o Espírito Santo, com a igreja. Tem pessoas que não batismam para não ser fiel com o dízimo, os avarentos. Tem muitos que batem no peito: eu não vou me batizar, porque ele sabe que depois do batismo ele tem que cumprir a sua fidelidade pelo quebrantamento espiritual. Batismo é uma ordenança de Jesus. Jesus foi batizado como homem pelo seu primo e pastor João Batista nas águas do Rio Jordão. E quando Jesus foi batizado, aleluia, diz em Mateus capítulo de número 4, que o Espírito Santo de Deus, em forma corpórea de uma pomba, veio sobre Jesus, aleluia, e o céu abriu, e uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, do qual eu tenho prazer. Interessante que antes do batismo, João, o pastor, opunha, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, vem tu a mim? E Jesus falou: João, João, deixa que cumpra a profecia, deixa que cumpra a palavra. E João aí se rendeu, e Jesus desceu as águas, o Espírito Santo veio, a primeira vez que a Trindade manifesta na terra. Nas nuvens a voz de Deus falando: este é meu filho amado, do qual eu tenho prazer. Nas águas o Filho de Deus, e sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. A primeira vez que a Trindade augusta e divina se manifesta na terra, no momento do batismo de Jesus, deixando para mim o exemplo, deixando para mim a base, deixando para mim a doutrina. Não é doutrina de um homem, doutrina quer dizer ensinamento, e aí é um ensinamento do coração de Deus para o coração capaz de aceitar a palavra do Senhor. Mas sabe o que foi que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios? Capítulo de número 4, versículo 3, 4 e 5 principalmente, e 6. Uma só fé. A fé não pode vacilar. Um só Deus. Nós não podemos trocar de Deus. Um só Espírito, o Espírito Santo, e um só batismo. Olha que coisa linda, rapaz. Um só batismo. A nossa fé, a nossa vida não pode ser volúvel. Um só batismo, um só Deus, uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Não existe este negócio de campanha de batismo. Isso é dogma de homens avarentos para segurar as pessoas como membro da sua congregação. Homens que olham para o seu umbigo e não olham para o reino do Senhor. Não existe campanha de batismo, não existe rebatismo, não tem esse negócio, você vai para uma outra denominação e tem que batizar de novo. Quem é o presbítero, o pastor, que pode desfazer do nome da Trindade augusta e divina?
um só batismo. Um só batismo, missionário Daniel. Qual o batismo? O batismo bíblico, depois de adulto, depois que sabe separar o bem do mal, e depois dos seus 14, 15, 16 anos, aí a pessoa toma a decisão de batizar, e depois do batismo, segue-se a santa ceia do Senhor, aliança pelas águas, aliança pelo sangue, e a vida espiritual com Deus. Olha, talvez você possa me perguntar, quem pode batizar, realizar a ordenança do batismo? Aquele que tem autoridade, seja diácono, pastor, presbítero, que tem a ordenança de realizar aquele batismo. Aonde pode ser feito o batismo? No rio? No açude? Na piscina? Na maré? No tanque batismal? Aonde tiver água que dê para cobrir a pessoa, representando a sepultura. O batismo é mergulho, o batismo é imersão, o batismo é até o fundo da água, e quando a pessoa sai dali, sai uma nova criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo ajuda na sua fidelidade e santidade, no temor. Você nunca vai esquecer o dia do seu batismo. Eu me batizei na década de 70. Nunca esqueço daquele batismo lá no Rio Verde, na cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais, pelo missionário José Roberto de Oliveira, e ao lado dele o pastor, o presbítero que me discipulava, que estava ali também presente, Vicente Galdino Furtado. Ele me discipulou e José Roberto me batizou. Mas quem me ganhou para Jesus foi João Batista Flores. Não esqueço o dia do meu batismo. Eu nem lembro o dia que eu entrei primeira vez na igreja, mas o dia do batismo eu não esqueço. E todo aquele, mesmo desviado, ele não esquece o dia que ele desceu as águas batismais. Não importa se foi no tanque, se foi no açude, se foi na lagoa, se foi no rio, se foi na maré, não importa. Ele desce as águas, sepulta o velho homem, e ele sai dali uma nova criatura. Aleluia, aleluia. E depois do batismo começa o seu ministério. O ministério de Jesus só começou depois do batismo. Ele é a ovelha número 1 do rebanho na terra, e nós somos a ovelha número 2, número 3, número 4, número 5, e assim sucessivamente. Ele deixa para nós o exemplo. Quem crer e for batizado será salvo. Eu fui batizado missionário quando eu era criança. A Bíblia não fala de batismo de criança, é dogma do romanismo. É dogma da igreja romana. É depois de adulto, que sabe escolher Deus ou mal, as trevas ou a luz. Quem sabe você tem frequentado igrejas, hein? A Casa da Bênção na Bahia, ou em outros lugares, ou outras denominações. Você é apenas um frequentador, é um visitante, mas não quer compromisso com o sangue de Jesus, não quer compromisso com o corpo de Jesus, não quer compromisso com a igreja, não quer compromisso com Deus. Deus também não terá compromisso com você. Entrega a sua vida a Jesus, entrega. Ele já te curou, ele já te libertou, ele já te abençoou. E por que o coração duro?
Abra o seu coração, entrega a sua vida a Deus, porque se você morrer sem o batismo, aonde você passará a eternidade? No céu ou no inferno com cão? Medite nisso. A base do cristianismo, um dos pilares, é o batismo, a oração, o jejum, conhecimento bíblico, o temor a Deus, vários pilares. Mas tudo começa depois que você levanta a mão e fala: eu quero me batizar, eu quero aceitar o que Ele quer que eu aceite. Medite nestas palavras, abra o seu entendimento, abra o seu coração. Às vezes você já tem frequentado igrejas, mas nunca quis nada com Jesus. Também Ele não vai querer com você. Tá bem? Que Deus te ajude a compreender como é importante descer as águas, como é importante participar da Santa Ceia, como é importante dizer sim, sim, eu quero Jesus. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, abra o seu entendimento, o seu coração e entrega a sua vida. Deus vos abençoe. Shalom Adonai.